Agora você chegou nessa questão do episcopado, é que vai entrar um pouquinho da polêmica no nosso podcast, né? A gente vê ainda estruturas de um episcopado na Bíblia. A gente vê em 1 Timóteo que Paulo fala para Timóteo ele supervisionar o trabalho das pessoas, dos presbíteros, ver se não está ensinando falsa doutrina. E ele também ordena que Timóteo ele próprio ordene alguns presbíteros para o serviço da igreja. O mesmo ele fala para Tito, né? Agora, mas a questão do episcopado ela vai ter mais a ver com a ordem, que foi desenvolvido na igreja posteriormente. Como você disse, São Jerônimo ele vai fazer essa interpretação de que bispo e presbítero são termos intercambiáveis, mas ele próprio vai admitir que o episcopado ele se desenvolveu como algo natural para a unidade da igreja e para defender das heresias, de modo que se tornou um consenso dos pais da igreja, se tornou um consenso da igreja em um momento futuro. E o que é consenso da igreja, ele se torna regra de fé. E a Bíblia ela só pode ser interpretada com a regra de fé. Ou seja, a Bíblia ela tem que ser interpretada de acordo com o episcopado. E esse aqui eu estou dando a minha visão. Porque ela vai se pautar principalmente na contribuição de Santo Inácio de Antioquia e de Clemente de Alexandria. E Clemente vai falar no capítulo 44 sobre a função do bispo. E o Inácio, ele vai explicitamente falar do ministério triplo, que é a questão de um bispo supervisor, dos presbíteros que ensinam a palavra e administram os sacramentos, e também aos diáconos. Ele vai falar que, entre aspas, todos devem respeitar os diáconos como a Jesus, como também ao bispo que é a imagem do Pai, aos presbíteros que estão no Senado de Deus e ao colégio dos apóstolos. Sem eles não existe igreja. Olha, ele vai falar que essa estrutura hierárquica também é um fator constitutivo da igreja. Ele vai dizer que a igreja ela vai existir com essa hierarquia, e não só como a sociedade platônica ou só como o sacerdócio universal sem alguma hierarquia, né? Enquanto eu vou procurando algumas outras citações dele, você pode dar alguma contribuição pra gente, por favor? Sobre essa questão dessa diferenciação de termos, né? Tito é bastante importante, né? A carta de Paulo a Tito é bastante importante, porque ali a gente percebe que tanto a palavra presbítero, no caso aqui no plural, não é presbíteroi, né? E também a palavra bispo, no capítulo 1, versículo 5 e versículo 7, estão tratando da mesma pessoa. Então, quando a gente fala a respeito dessa pessoa investida de autoridade para pregar em nome de Cristo publicamente, a gente pode falar tanto de bispo, pode falar tanto de presbítero, que a gente está falando tudo a mesma coisa. Agora, se socialmente a igreja entende que seja importante para a preservação de uma identidade, para a preservação da própria doutrina que seja, né, de um sujeito mais estudado ou que tenha mais autoridade social, vamos colocar assim, né, que seja um doutor da igreja e respeitado por todos, né? Se a igreja quiser de fato que exista uma estrutura hierárquica, a Bíblia é indiferente, porque isso faz parte da mão esquerda, não da mão direita. O que faz parte da mão direita é aquilo que é concernente à salvação, que é obra de Deus, apenas de Deus. Os meios da graça são obra de Cristo. É Cristo que nos entrega o seu perdão na Santa Ceia e no batismo através de ministros, através de servos, que são os pastores, que são os presbíteros, que são os anciãos. Isso é mão direita. É a igreja que não erra. Agora, no que tange à mão esquerda, é a sua organização civil, organização social. Se alguém me disser, Alan, eu gostaria que a nossa igreja tivesse um bispo, eu ia falar assim, meu amigo, show de bola. Por que não? Desde que você compreenda o que significa isso. Então, os nossos dogmáticos, né, eu estou inclusive com John Theodore Miller, né, a dogmática cristã em mãos aqui agora, eu posso até ler o parágrafo, se vocês me permitem, né, sobre a igreja apostólica. Né. É verdade porque todos os verdadeiros membros da igreja
até a consumação dos séculos, crê em Cristo através da palavra dos apóstolos. E vocês bem citaram Efésios ali, né? A igreja é construída, ela é edificada nos apóstolos, na pregação da palavra. Os romanistas e episcopais fazem constar o caráter apostólico da igreja da sucessão apostólica, entre aspas. Todavia, a doutrina da sucessão apostólica é anti-escriturística, pois a escritura não faz diferença entre bispos e presbíteros ou anciãos. A Bíblia também aconselha todos os cristãos a que evitem os que ensinam qualquer doutrina diferente da que os bem-aventurados apóstolos ensinaram, mesmo quando aleguem possuir autoridade apostólica. O que é mais importante é a Escritura, não quem a professa. Pronto. Esse tema sobre o episcopado, sucessão apostólica, é algo que divide opiniões dentro da igreja luterana. A gente sabe que é algo mais polêmico. Mas, assim, de fato, o que realmente tem a primazia é o ensino correto das escrituras. Mas, assim, vamos para contrariar um pouquinho, para contrapor, deixar as coisas um pouquinho mais interessantes, eu vou citar alguns motivos pelos quais eu defendo a ideia da manutenção de uma sucessão nos pais da igreja e também na própria hierarquia da estrutura da igreja, né? E para isso eu vou citar a epístola de Santo Inácio aos Hermeniotas, no capítulo 8, que ele vai falar: seguir o bispo como a Jesus Cristo, seguir os presbíteros como os apóstolos, acatar os diáconos como a lei de Deus. Aqui a gente vê a estrutura tríplice da igreja, já no primeiro século, porque ele era sucessor direto do apóstolo João, na igreja de Antioquia. Vamos lá. Que ninguém faça sem o bispo as coisas relacionadas à igreja. Trataremos como legítima somente a Eucaristia feita sob a presidência do bispo ou do seu subordinado, onde quer que o bispo esteja, que em sua comunidade o acompanha, assim como a presença de Cristo Jesus também nos assegura a presença da Igreja Católica. Tudo que ele aprovar é agradável também a Deus, assim sempre estaremos fazendo algo seguro e legítimo. Veja que ele atrela a figura do bispo à legitimidade do ensino e da ministração dos sacramentos. E a gente já vê isso também na Confissão de Augsburgo, no capítulo 14, que os sacramentos eles devem ser administrados e a palavra deve ser pregada publicamente só por quem tem ordenação no chamado regular. Agora, pode ser ordenação presbiterial? Pode. No luteranismo, a posição hegemônica é que a forma de governo é de júri humano, enquanto o ofício de pregar o evangelho, administrar as chaves, é de júri divino. Então, para a maioria dos luteranos, a forma de governo da igreja vai depender do que for melhor para a comunidade local, né? Agora, a questão do episcopado, ela tem uma força histórica, vamos assim dizer, porque foi um dos argumentos que Santo Irineu usou para combater as heresias, né, do gnosticismo, que a gente tem a certeza que o nosso ensino é correto porque a gente recebeu do apóstolo que passou para o seu sucessor, que chegou até mim. Então a gente tem essa linha. Então manter a sucessão apostólica, ela vai nos ligar à catolicidade, à apostolicidade da igreja. Mas claro, não adianta manter a sucessão apostólica sem não manter a sã doutrina. Isso é possível que aconteça. Agora, a gente vê que também o episcopado, ela é uma posição confessional, porque o próprio Melancton, na Apologia, ele vai defender que era do seu desejo que a igreja mantivesse a ordem episcopal, como eu vou falar aqui na Apologia do artigo 14. Entre aspas, quanto a esse assunto, a ordem da igreja, muitas vezes testemunhamos nesse conclave que desejamos com máxima vontade conservar a ordem eclesiástica e os graus da igreja, ainda que feitos com autoridade humana. Assim, a crueldade dos bispos é a razão por que em alguns lugares se dissolve aquela ordem canônica que muitos desejávamos conservar. Além disso, queremos aqui reiterar somente uma vez que conservamos a unidade, a ordem eclesiástica e canônica, se os bispos tão somente desistirem de raivar contra as nossas igrejas. Essa nossa vontade nos excusará tanto aos olhos de Deus, como entre todas as nações para toda a posteridade, de modo que não poderá imputar-nos que é minada a autoridade dos bispos. Ou seja, existia um desejo de Melancton, dos luteranos alemães, de fazer essa manutenção da estrutura episcopal. Agora, por que não manteve? Eu vou tentar explicar rapidamente. Alguns lugares conseguiram manter o episcopado, como foi no caso da Igreja da Suécia, em que os bispos católicos se converteram ao luteranismo e mantiveram a
toda a estrutura eclesiástica, né, que antes parava, do episcopado, da sucessão apostólica, etc. Agora, por que mesmo com a vontade dos reformadores, na questão da Alemanha, ali em Wittenberg, não teve a manutenção do episcopado? Muito porque os bispos locais estavam ligados ao arcebispo de Mainz. E o arcebispo de Mainz era aquele que chamou João Tetzel para pregar as indulgências. Lutero, se posicionando contra Tetzel, ele acabou se posicionando contra o arcebispo também. Então existia toda essa questão, esse lobby contra Lutero dos bispos, de modo que, como foi lido aqui na citação, os bispos locais raivavam contra as igrejas luteranas e não queriam ordenar os seus presbíteros, no caso. O mesmo não aconteceu em alguns outros lugares da Europa. Alguns reinos inteiros se converteram e os bispos se converteram também, mantendo a linha de sucessão. Mas, claro, como a posição hegemônica, de que é uma organização de júri humano, existe, né, essa posição que pode ser o modelo congregacional, o modelo presbiteriano, o modelo sinodal, etc. Pode ser mais apropriado para a igreja. Eu, particularmente, prefiro o modelo episcopal pela conexão histórica que tem e pela questão da legitimidade.